Agora a gente vai resolver uma questão sobre produção equivalente. Então vamos dar uma olhadinha e vou dar umas dicas bem legais para vocês para resolver essa questão de uma forma bem fácil. Então, uma indústria fabrica os produtos A, B e C no mês de fevereiro e apresentou as seguintes informações. Volume de produção acabada, então ela vai apresentar aqui 200 unidades para o A e 100 para o B, 100%. E aí, matéria-prima consumida para o A, 15 e para o B, 20. E volume de produção em elaboração para o C, 300. Então, aqui para o C a gente vai ter uma questão diferente. E matéria-prima consumida, 18. O gasto com mão de obra na produção desses três produtos totalizou 25.500. Para efeitos de apuração de custo, a indústria distribuiu os gastos ao produto de acordo com a quantidade produzida. Informações adicionais. Não havia saldo inicial de produtos em elaboração, o que é bom para nós. Toda a matéria-prima necessária para produzir as unidades acabadas em elaboração foi integralmente aplicada. Isso é importantíssimo para nós. E no final do mês de fevereiro, a produção em elaboração de C estava no estágio de 70% de acabamento, também bastante importante para a gente resolver o exercício. Considerando-se apenas as informações, e aí ele dá as alternativas para a gente resolver. O que acontece, o que a gente precisa para resolver esse tipo de exercício? A e B, tudo bem, a gente tem 200 unidades, C que tinha um porém, e é justamente C que ele pede para a gente resolver. A gente tinha 300 unidades, mas num grau de acabamento de 70%, o que equivale, então eu até coloquei na mesma linha, montei ali para vocês, para ficar de uma forma mais fácil de entender, dizer que eu tenho 210 unidades. 300 num grau de acabamento de 70 equivale a dizer que eu tenho 200, como se fosse 210 prontas. Então eu sempre falo dessa forma, como se fossem 210 prontas, é praticamente a mesma coisa. E aí o que eu vou fazer? Para eu resolver essa questão, agora eu vou usar essas medidas. Então, para a matéria-prima consumida por unidade, eu já fiz ali para as outras, né? Para A, eu só multipliquei, né? 200 vezes 15, nem precisava, mas já fiz ali a conta, rapidinho, 3.000. Para B, 20 vezes o 100, 2.000. E para C, eu utilizei aqui para o cálculo as 300 unidades. Por que eu utilizei as 300 unidades? Porque ele dizia que a matéria-prima era consumida, né, nesse início. Então, só olha lá, voltando aqui, não havia saldo inicial e toda a matéria-prima necessária para produzir as unidades acabadas em elaboração foi integralmente aplicada na produção. Então, se vocês multiplicarem ali 300 vezes 18, vocês vão chegar ao valor de 5.400. Mas não usa os 210? Usa, já vou mostrar para vocês onde que usa os 310. Esses 310 a gente vai usar para mão de obra, porque ele fala também aqui, ó, nessa questão da mão de obra, o gasto com mão de obra aplicada na produção dos três produtos totalizou 25.500. Para efeitos de apuração do custo, a indústria distribui esses gastos aos produtos de acordo com a quantidade produzida. Então, mas ele produziu quantos? Na verdade, ele só produziu 510. Por quê? Porque ele só produziu 210, como se fossem 210. É meio confuso, né? Mas é assim que funciona produção equivalente. A gente tem que conversar com o exercício. Estou aqui fazendo um monte de gesto, né? Mas é uma coisa assim meio estranha, né? Quando a gente faz. Esse 100% consumida tinha que vir aqui. Eu já montei esse exercício, mas tentei fazer ficar melhorzinho, mas então 100% consumida é a matéria-prima. E aí, para vocês fazerem o cálculo da mão de obra, então vocês somam 200 mais 100 mais 210 dá 510. E aí, para distribuir esses 25.500, então vocês podem dividir, né, 25.500 por 510 e aí distribuir essa mão de obra. 200, né, irem rateando esse valor, né, de 25.500 para cada um dos produtos. Vai ter 10.000 para o A, 5.000 para o B e 10.500 para o C. E aí vocês vão chegar ao valor de 15.900 para o
produto C, somando, né, todos os componentes, tanto a matéria-prima quanto a mão de obra. Então, detalhe, depois quando vocês forem fazer em casa, de novo, os únicos 2 detalhes que vocês precisam prestar atenção. O que é a produção equivalente? 300 unidades com grau de acabamento de 70% equivalem, é como se fosse 210. Por que a matéria-prima foi para as 300 unidades? Porque lá ele diz que a matéria-prima é 100% consumida. O exercício disse. Por que a mão de obra não vai? Porque ele diz que a mão de obra é referente às unidades feitas. E as unidades feitas é como se fossem 210. Então o exercício é assim mesmo. Você precisa lembrar lá das aulas que você teve de equivalente de produção. Ah, não tive, mas então agora você entendeu um pouquinho mais sobre equivalente. É assim mesmo que funciona equivalente de produção. Então ficou letra C.